Olá, alunos e alunas do segundo ano do ensino médio. Vamos iniciar a votação dos trabalhos que vocês fizeram para o desafio de Sociologia sobre cultura. Qual é a ideia desse trabalho? Qual é a ideia da votação? O trabalho mais bonito? Com melhor técnica? Não. A ideia é pensar cultura. A ideia é perceber a visão de vocês. Eu, como professor, perceber a visão de vocês sobre cultura quando se coloca uma questão dessa. O que o aluno pensa? O que ele colocaria no papel? O que ele pesquisaria nesse sentido sobre cultura? E vocês perceberem também a visão do outro. Portanto, os critérios serão os seguintes: vocês precisam votar em 3 trabalhos. Então vocês anotem no papel, onde quiserem, quais são esses 3 trabalhos. Terá um formulário na plataforma para vocês votarem os 3 trabalhos que vocês gostarem. O trabalho que melhor será votado será a medalha de ouro, seguido da medalha de prata e medalha de bronze. Tá? Os trabalhos, alguns foram criados integralmente pelo aluno, 100% de criação do aluno. Alguns o aluno pesquisou uma imagem na internet e associou a uma frase. Isso eu permiti também. A ideia é que não passasse disso, que o trabalho fosse totalmente copiado. Mas, essencialmente, o que eu quero que vocês observem é a visão de mundo do aluno, como que ele vê a questão que foi colocada e como que ele organizou uma imagem e uma frase que expressasse a sua visão. Vamos lá para a votação? Tá aí, pessoal. Desafio de Sociologia. Segundo ano do ensino médio. Agora vamos ver os trabalhos e vocês anotem o que vocês mais gostarem. Escolham 3 trabalhos. Eu coloquei apenas o primeiro nome do aluno ou da aluna, não coloquei a turma. E vocês anotem para depois votar lá na plataforma, no formulário que eu coloquei para votação. Vamos ver o primeiro. Então, opa, queria o efeito aqui. Vamos lá. Olha que legal, peguei um bem bonito aqui para começar. O do Everton. O número para a votação é o número 1. Olha que legal, ele fez ali uma árvore com notas musicais, ficou muito legal. E escreveu: cultura não é o que entra pelos olhos e ouvidos, mas o que modifica o jeito de olhar e de ouvir. Sensacional o trabalho do Everton, pois a ideia da cultura é realmente desenvolver a pessoa e a sociedade. Ela vem através da percepção do indivíduo, que produz a cultura, que vai assim produzindo as tradições, os valores inseridos nessa cultura, seja ela de qualquer tipo. E o poder dessa cultura é realmente mudar a nossa forma de ver o mundo através de toda a experiência e de toda a expressão cultural dos próprios indivíduos em sociedade. Maravilhosa a percepção do Everton, muito bom mesmo. Trabalho número 02. Olha que legal. Essa ideia de procurar entender o que o aluno, naquele momento ali, o que vem na cabeça dele como cultura, e ele expressa através de um trabalho como que vocês fizeram. A Karina pensou na cultura africana, olha que legal. Culinária, os filmes, religião, festas, o ritmo africano, né? É algo que se esparramou pelo mundo todo, a culinária africana. Temos as questões das festas africanas, inclusive a Karina colocou aqui o Bumba Meu Boi, muito conhecida no Brasil. Né? Muito legal a contribuição da Karina, porque a cultura tem esse aspecto, né? De interagir, de transformar, de agregar valores. Muito legal, e ela pegou como exemplo a cultura africana. Muito bom. Tá aí para vocês votarem. Qual que é o 3? Vamos ver. O 3 é um trabalho feito pela Milena.
E ela desenhou ali os personagens, ficou bem legal o desenho, né? Bem interessante. E escreveu que a cultura ajuda um povo a lutar com palavras e manifestações artísticas em vez de o fazer com armas. Muito boa a percepção da Milena, pois através de várias formas de produção cultural, as pessoas podem estar questionando, inserindo questões, né, inserindo pensamentos, sentimentos, visões de mundo sobre a sua própria sociedade. Vejam só essas manifestações culturais aqui dos desenhos, como ela passa a ideia de interação, de sistema de valoração, de cooperação, de harmonia, de aproximação. Isso é um trabalho da cultura. Portanto, a percepção da Milena foi nesse sentido, muito bom. Trabalhos aí a serem votados, vão escolhendo o que vocês mais gostam. O número 4, olha aí que legal. Aline, Guilherme, Marina e Giovanna. Aqui são 4 alunos. Cuidado aí com a questão que agora da né? Da pandemia, a aglomeração aí, hein? Bom, não existem diferenças quando há amor, e o que nos une é a compaixão uns pelos outros e, acima de tudo, o respeito. E para essas lindas famílias não existe diferença. Gostei da abordagem, hein? Gostei da abordagem. Colocou famílias em vários contextos, em vários formatos, né? A questão da família negra, homoafetividade, a questão da doação ali, são um ator e uma atriz, né? Que adotaram crianças negras, olha que legal, uma família ali oriental. Muito bacana, pessoal. Por quê? Porque a ideia de cultura, quando eu falo para vocês de sistema de valoração, vocês estão trabalhando agora o sistema de valoração, ou seja, através da cultura, através da expressão de vocês nesses trabalhos, vocês passam algo que vai assomando ao sistema de valoração, de visão de mundo. Muito bacana esse trabalho. Esse trabalho aqui é da Cibele. A Cibele é uma simpatia e ela resolveu fazer um videozinho para nós falando alguma coisa sobre cultura. Vamos ver. Eu vou falar sobre os 7 tipos de cultura. A cultura de massa, ela é como um conjunto de ideias, como um grupinho de pessoas conversando, e elas têm uma ideia se baseando na mesma mídia, música, notícia. E agora a gente tem a cultura erudita. Ela é uma diferenciação social permitida pelo acesso ao conhecimento. Por exemplo, exposição artística, apresentações teatrais. Tem também a cultura popular. A cultura popular, ela está relacionada a tradições e aos saberes, né? Como o folclore, a dança, as músicas, né? A cultura material, ela é mais como obras, assim, feitas pelo ser humano, né? Como igrejas, bibliotecas. A cultura imaterial, ela é mais como um conjunto de tradições, técnicas, hábitos, comportamentos e costumes, né? Cultura organizacional, ela age como uma empresa, ela é e a cultura corporativa. Muito bom. Está aí a contribuição da Cibele. A Cibele, quando ver esse vídeo, verá o seu trabalho. E fique sabendo, Cibele, que eu adorei. Você é uma figuraça e ficou muito bom. Foi bem criativo. Está aí para vocês estarem escolhendo o trabalho que vocês vão votar. A Cibele trouxe aí uma apresentação bem pessoal, bem criativa, que colocou os vários tipos de cultura, né? Inclusive, teve um cortezinho aqui no final, mas ficou ótimo, tá, Cibele? Muito bom mesmo a contribuição da Cibele. Próximo, o 06, que é do Lucas. Se você forem votar, vão pelo número. O da Cibele ficou no 05, esse do Lucas agora o 06, vão escolhendo os melhores. O Lucas também criou aí um desenho, ficou muito legal o desenho, bem rico mesmo, cheio de informações culturais. E escreveu o seguinte: é preciso erguer o povo à altura da cultura e não rebaixar a cultura ao nível do povo. Sensacional! Gostei demais, pois eu vejo a cultura como uma expressão do gênio humano, do refinamento humano, da percepção do mundo
que o rodeia, e isso é crescimento, isso é desenvolvimento. Quando você rebaixa a cultura, a mediocridade, a idiotização, que é um processo que nós já falamos, estaremos falando mais em nossas aulas perdão, de sociologia, então a cultura ela perde a essência e ela se torna apenas um produto de mercado, rotulado e sem transformação. Como um slide anterior nós vimos o primeiro slide, falando de que a cultura é quando ela transforma. Puxa vida, Lucas, sensacional a tua sacada aí, hein? Ótimo, valeu a sua contribuição. E o próximo, vamos ver, vai escolhendo aí qual você vota. Cultura brasileira, tudo que há de bom. Olha o Anderson, a perspectiva do Anderson, veja que interessante, A perspectiva do Lucas é uma perspectiva crítica, muito pontual, excelente. A perspectiva do Anderson, aqui a perspectiva da riqueza da cultura e que maravilha que é essa cultura brasileira. Tem aí no desenho aí uma série de situações de cultura brasileira, que fica aí aquela questão que nós estaremos trabalhando, a aculturação dos grandes meios de comunicação em massa, que transformam a cultura em uma cultura padronizada por esses meios, e esses elementos que nós estamos olhando, que o Anderson colocou que é tudo de bom, estamos perdendo contato com essa cultura conforme a aculturação midiática vai dominando todos os espaços. Beleza, Anderson? Mais uma aí digna de voto, hein? 8. O Brian pensou no quê? Olha, vamos ver aí. Pai a viajar. O Brian curtiu aqui, hein? Pai a viajar, basta existir. Oi, dia, hello, abort, olá, boc, saluk, nossa, um monte de línguas aí. O Brian viajou legal na ideia de interação entre as pessoas, não é mesmo? Bacana mesmo. A diversidade cultural representada na interação tão diversa que nós temos hoje, num contraponto à ideia do preconceito e da xenofobia, que são grandes bobagens que causam um grande dano. Está aí mais um para vocês pensarem em votar também. A número 9 é o trabalho do Breno. Cultura é o que identifica e expressa seus costumes e suas características. Bacana, Breno. Que tal o gauchinho? O gaúcho, ele tem, no Brasil, eu acho que é um dos indivíduos, dos personagens que tem uma cultura mais rica, estabelecida na cultura corporal, na indumentária, na música, na culinária e também no sistema de valoração, pois nas tradições gaúchas é muito valorizado a questão da ética, da honra, da dignidade. Show de bola essa percepção do Breno. Muito bom, Breno. E agora nós temos a contribuição do Bruno e da Laís. Colocaram aqui um saci, para quem quiser votar nesse, veja lá, observe lá, número 10, lá em cima à esquerda. As crianças não sabem mais quem sou. Ninguém aprende sobre sua própria cultura. Deixaram de lado seus costumes e crenças. Hoje não temos identidade cultural. O Breno e a Laís colocaram uma questão reflexiva, pessoal. E aí, pense um pouco. Você concorda com o Bruno, não é o Breno, perdão, e com a Laís, que a nossa cultura está sendo deixada de lado? Claro que está, Pense nisso. Pense como a cultura está sendo totalmente da mídia. E a cultura tradicional de cada povo, lembrando sempre que tem o seu sistema de valoração incluído, inserido nesse sistema de culturação e das tradições antigas, tá? Então é um prejuízo que nós aqui, vocês alunos, eu como professor, nós temos o desafio de estar resgatando e mantendo essas culturas, toda essa tradição, introjetado em nossa psicologia e em nossas ações sociais. Muito bom, Bruno e Laís. Mais uma digna de voto. Número 11, uma contribuição da Camila.
Conscientização ou hipocrisia? Olha aí, hein? A Camila foi fundo, hein? A árvore foi cortada. Estamos vendo ali uma região urbana, né? um lote lindeiro, que é chamado isso. E esse lote lindeiro, esse imóvel ali foi cortado uma árvore para dar espaço a um outdoor, onde uma criança abraça uma árvore, e provavelmente ali será um condomínio, e o outdoor está falando como é bom morar naquele condomínio que será construído ali. Camila rebentou nesse trabalho, pessoal. A hipocrisia sugerida através da mediação simbólica e do discurso e da argumentação nas propagandas. Assunto que nós vamos nos aprofundar ainda no terceiro ano, mas que coloca para a visão sociológica de um indivíduo não alienado que percebe essa articulação e não cai nessa ladainha e tem uma postura social mais consciente. Muito bom a contribuição da Camila, né? Muito bom. Fica aquela questão, né, Camila? Quantas pessoas percebem isso ao transitar por essa região, né? A maquiagem que fizeram ali para no outdoor colocar uma coisa bacana e tal, e não ser questionadas as ações predatórias em nossa sociedade. Parabéns, Camila. Número 12. Aquela imagem ali dos artistas que adotaram, né, essas duas crianças, muito legal. Não importa a cultura nem a cor, o que importa é que sejamos felizes, né? A contribuição do Eduardo, então foi essa visão de mundo, foi isso que despertou no Eduardo quando nós colocamos o desafio. Essa questão da interação humana, muito legal, Eduardo, muito bom. Digna de voto. Vamos lá, número 13, a Larissa colocou, o que a Larissa pensou em cultura? Ela pensou nessa interação, nessa diversidade cultural, a contribuição da cultura indígena, contribuição da cultura italiana, contribuição da cultura japonesa, que nós temos que ter um olhar mais crítico e mais sensível, né? Pois toda essa cultura vira mercadoria, né, Larissa? Vira mercadoria a pizza, vira mercadoria o dia do índio, que todo mundo fala em índio, se consome alguma coisa de índio, mas qual é a situação do índio, né? Qual é o sistema de valoração incluído lá na cultura japonesa que originou todas essas vestimentas? Sabiam que existe todo um valor, inclusive na imagem da mulher? Muito bacana, muito legal. Legal, Larissa, sua contribuição, e vamos ampliando aí a nossa percepção através do que chega para nós em relação à cultura, como o primeiro slide, né? Não é o que chega aos nossos olhos, mas sim o que transforma o nosso olhar. Muito bom. A contribuição agora, para quem quiser votar nesse, é o número 14, ali em cima à esquerda, da Carla e da Heloísa. O que você precisa para ser feliz? O emprego dos sonhos, né? O status social, como nos diz o Durkheim, como nos diz o Weber, ou estar em forma, um corpício, ou estar na moda, ou ser você a referência da moda do seu grupo social, ou o teu poder de consumo, de poder mostrar um aparelho celular caríssimo, um veículo caríssimo. Caramba, que questão que a Carla e a Heloísa colocou. Segundo a sociedade, só seremos felizes depois de alcançarmos esse sucesso. No entanto, o que tem sido demonstrado para nós que não se alcança a felicidade dessa forma, pois os números não são questionáveis, né? Os números de ansiedade, de depressão, né? Não demonstram que esse é o caminho certo. O caminho certo, nós temos que ampliar a nossa visão e a nossa sensibilidade e percepção de vida e qual é o sentido da nossa vida em meio a tudo isso. Muito boa colocação da Carla e da Heloísa, hein? Parabéns! A arte também ficou sensacional. Vamos lá. A Maria, no slide número 15, coloca o seguinte: cultura não é algo que se copia de outros. Legal, aqui nós já questionamos a cultura de mercado, hein? Cultura de mercado pega lá a cultura do índio, copia e vira mercadoria. Ter um olhar libertador
sobre esses aspectos. Cultura não é algo que se compra. Mesmo mercadoria se tornando cultura, a cultura não é algo que se compra. Olha que legal que a Maria colocou. A cultura essencialmente é algo que se cria. A cultura é uma expressão do gênio humano e da sensibilidade humana, da subjetividade humana. Muito bom, Maria, muito bom mesmo. Quando eu olhar para a cultura, eu perceber se ela passa para mim essa subjetividade, essa sensibilidade humana e não apenas um produto legal que me traria um diferencial humano nos meus grupos sociais, que isso é a estereotipação dos indivíduos. Né? Muito bom, Maria. Número 15, a contribuição da Maria. E o número 16, o slide número 16, é a contribuição da Larissa. Nossa diversidade cultural é uma herança, olha aí, herança preciosa, pois toda essa diversidade cultural, ela vem através do tempo criando-se, recriando-se, reinventando como uma herança para o nosso próprio bem, para a nossa própria riqueza, para enriquecer a nossa própria experiência de vida. Muito bom, Larissa, excelente. O 17, pessoal, é um vídeo que é uma contribuição da Bruna. Vamos ver lá. Aqui, pessoal, eu vou ter que dar um pause, a Bruna até me pediu para fazer isso, tá bom? Porque está indo muito rapidinho. O que é? É um sentimento de estranhamento de uma nova cultura, tá? Deixa eu voltar aqui. Choque cultural. O dicionário Merriam-Webster define choque cultural como uma sensação de confusão e incerteza, às vezes com sentimentos de ansiedade que podem afetar pessoas expostas a uma cultura ou ambiente alheios sem uma preparação adequada. Está aí uma percepção muito adequada da Bruna em relação o próprio momento de vocês, alunos e alunas, que estão experimentando vários tipos de choque cultural, pois vocês estão nessa idade da experimentação e na idade da adequação, a encontrarem vocês mesmos em todo esse universo cultural tão intenso ao qual nós estamos submetidos. E a Bruna é justamente esse tipo de aluna que tem um olhar mais sensível para tudo isso. Vamos ver lá como continua o vídeo. Tá aí. Por que e como acontece? Quando dois grupos ou indivíduos de diferentes culturas entram em contato, é comum que ocorram momentos de estranhamento e desconforto, pois suas condutas e costumes podem ser completamente opostos ou simplesmente diferentes. O choque cultural sempre existiu e irá existir, porém, com a globalização ficou bem mais evidente por conta do grande contato que podemos ter com as diversas culturas. Excelente, Bruna. As 4 fases. Primeiros contatos, apesar de conter um receio, são geralmente felizes, pois está ligado a adquirir novas experiências. Legal. Rejeição está ligado às críticas e ressentimentos devido às dificuldades enfrentadas e à quebra das expectativas criadas, obviamente, na ideia de uma experiência positiva. Né? Terceiro, regressão e isolamento. A pessoa começa a apenas criticar de forma negativa o ambiente à sua volta e idealiza sua própria cultura, sem lembrar de suas falhas. Ela se fecha completamente e para interagir com a cultura local. Olha que legal, interessante essa terceira fase. E a quarta fase começa a adaptação. Seria a solução das crises da etapa anterior. Para isso é preciso uma aceitação da sua situação atual e buscar ver como uma oportunidade e experiência única, que podem lhe agregar muitos conhecimentos. Bruna, muito bom. Alunos e alunas que estão acompanhando, percebam que nós, na escola, precisamos estar também contribuindo para esse processo de socialização que a Bruna levantou aqui, para ajudar os alunos a
desenvolverem as suas habilidades socioemocionais, vendo esse processo como um processo natural em que nós podemos ir criando habilidades para nos desenvolvermos. Legal. Alteridade. Muito legal isso aqui que a Bruna colocou. Quero que vocês pensem em alteridade, que não é empatia. A prática da alteridade, como diz a antropologia, pode ser de grande ajuda nessa situação, e é. A alteridade se relaciona com o outro, a percepção do outro, né? E com a construção de respeito e compreensão mútuos. Olha que bacana! Supera a ideia de empatia, porque você não pode se colocar no lugar do outro por causa das diferenças culturais inerentes a cada grupo social. A alteridade se concentra no relacionamento com os outros, não apenas no ego e no ponto de vista. E pode ser um ponto-chave na construção de relacionamentos mais harmoniosos. Significativa a contribuição da Bruna. Por quê, pessoal? A alteridade, a empatia, ela é uma conquista já de uma nobre habilidade humana, que é a habilidade de sentir a necessidade do outro. Então a empatia já é uma habilidade socioemocional desenvolvida. A alteridade é um caminho para se chegar à empatia. É uma aproximação, é permitir-se, mesmo sabendo que pode ter algumas situações um pouco desagradáveis talvez, mas permitir-se se aproximar, conhecer e entender o outro. E assim a pessoa vai desenvolvendo sua empatia. Muito bom ter essa abordagem em relação à alteridade. Alteridade, ótimo. Pesquisar mais as dicas, né? Pesquisar mais e aprender sobre cultura, coisas como sua história, religião, culinária, política. Legal, isso é aproximação, isso é interação, isso é realmente uma ideia muito clara, né, da nossa forma de lidar com essas situações e que trarão seus resultados. Aprenda sobre comportamentos. Muitas vezes um hábito ou palavra que é comum num local pode ser rude em outro. Olha aí, mesmo possuindo o mesmo idioma. Seja mais positivo e confidente. Tente observar tudo como uma oportunidade de experiência. Busque socializar mais, fazer amizades. Isso deixará mais confortável e confiante. Muito legal. Seja mais positivo. Olha que dica tremenda, hein? E vá aprendendo a socializar-se. Maravilha! Legal, tá aí a contribuição da Bruna, show de bola. A próxima, número 18, para quem quiser votar, na contribuição do Victor. Cultura é o que sobra depois de desaprender tudo que foi estudado. Olha aí, uma frase para se pensar, hein? Depois que nós experimentamos, refletimos, sentimos, né? Nos adaptamos e vamos aí gerando a percepção da cultura, né? Muito interessante. Bacana, Victor. Contribuição do Victor. Uma situação a se pensar. Legal. A próxima vem ser a 19 do Mateus. O Mateus também foi profundo na contribuição dele. Olha aí, pessoal, até que ponto você seguiria uma cultura ou deixaria uma crença te cegar? Olha só o que a provocação do desafio mexeu aí com a percepção do Mateus, né? Pensar nessa situação de crenças, de dogmas que podem realmente ter aí costumes e hábitos e tradições questionáveis, e as pessoas, será que elas têm condições de olhar para essa cultura, questioná-la, né? Muito bacana, Mateus. Show de bola, hein? Contribuição do Mateus, número 19, para quem quiser votar. Esse aqui, o André, também foi um pouco profundo, hein, André? É nessa cultura que você quer viver. Streamer de Warcraft comete suicídio após sofrer ataques pela internet, pessoal, por ter pedido sua namorada em casamento pelo Twitter. André, aí você foi fundo. Pessoal, olha aí, quem quiser votar nessa, uma situação a se pensar nessa cultura de redes sociais, de interação, como ela é invasiva na vida das pessoas.
A pessoa externa algo dela e outras pessoas, de forma invasiva, sem sensibilidade nenhuma, entram e colocam coisas negativas, né? Puxa vida, muito boa a contribuição do André a se pensar nessa interação social via online, nas redes sociais. Legal, André. Até que ponto as redes sociais devem realmente estar em nossas vidas com portas tão abertas, né, para a nossa vida, nossa particularidade, né? O Davi, aqui no número 21, para quem quiser votar na contribuição do Davi, matou a pau também. Primeiro que ele fez um desenho muito legal e ele mandou para mim um texto explicando a ideia dele do encontro de culturas e gerações. Nós estamos vendo aí uma geração nova, com todo um visual relacionado com a cultura contemporânea e o visual tradicional, né, de uma cultura que é essencialmente influenciada pela tradição, e hoje a cultura que é mais essencialmente influenciada pela mídia, tá? Aí nós temos que procurar ampliar a nossa visão, a nossa sensibilidade, até onde a mídia realmente está mudando positivamente minha visão de mundo, ou criando talvez mais bloqueios, né, em relação a eu ter a minha liberdade e o meu ser dentro disso tudo, sendo eu mesmo e não estereotipado. Então o Davi colocou duas situações, né? Uma situação que é a influência da tradição e hoje as novas gerações. Legal, Davi, muito bom. Quem quiser votar, número 21. O número 22 é a contribuição do Everton, que ele coloca ali um desenho que ele fez e vamos ver o que provocou no Everton o desafio. Cultura. A cultura é uma forma de lembrar dos antepassados, olha que legal, através das tradições, que tem muito valor, hein? Que não servem para afastar os povos, e sim para uni-los. Everton, você colocou uma situação muito interessante, pois eu questiono muito a aculturação da mídia, né? Pois as tradições unem os povos e nós estamos percebendo que as novas formas de cultura padronizadas e direcionadas pela mídia parece que estão criando mais divisões e não essa aproximação das pessoas, né? É a diversidade, aprendizado, um eterno trabalho em equipe. Fazemos parte da construção da história, cada um dizendo um pouco do seu conhecimento. Um pouquinho de dificuldade de ler aqui, mas ficou, Everton, muito bom, hein? Gostei bastante. Número 22 para quem quiser votar. A contribuição número 23 é mais uma, assim, a Camille, isso aqui é a cara da Camille, né? A Camille tem uma visão ampla, um senso crítico apurado, e ela colocou algo forte aqui, ó. Ninguém nasce odiando. Para ser racista é preciso ter aprendido ou ter o aprendizado do ódio. Olha, pessoal, para vocês pensarem aí no que a Camille levantou quando ela foi questionada sobre esse desafio, né? Ninguém nasce racista, porém isso vai muito além da educação recebida em casa. Ela precisa estar presente na escola e no nosso dia a dia, mas não como um tabu, e sim retirando um pouco dessa visão eurocêntrica e lembrando que somos todos iguais. Os negros de forma alguma deveriam ser tratados de forma desigual, pois, afinal, o que designa se alguém é bom ou não é o seu caráter, claro, e não sua cor. Maravilhoso, Camille. Eu tenho um sonho, que os negros e os brancos andassem em irmandade e sentassem à mesa em paz. Camila, show de bola. Obrigado pela sua contribuição. Muito bom mesmo. Número 23. Próxima contribuição é da Maria, número 24. Carnaval é cultura. Legal, Maria. Muito bom. Colocou aí a alegria, a festa, a interação da cultura brasileira com o link com a África, né? Se tornando uma cultura afro-brasileira. Muito bom. Está aí uma cultura a se olhar com olhos bem
bem claros a essa interação, a essa alegria toda do carnaval, e não a um mega esquema de produto de consumo, né, que o nosso carnaval também tem se tornado nas grandes metrópoles como o Rio de Janeiro. Legal, Maria, muito bom, contribuição bastante boa. Tá aí, pessoal, escolham 3, que serão os 3 melhores trabalhos. Vão lá na plataforma, eu vou deixar um formulário para vocês votarem nos 3 melhores trabalhos. Vão lá e coloquem o número do trabalho e no final vamos ver qual é o melhor trabalho. Obrigado pela contribuição de todos, ficaram todos muito bons, pois a ideia de sociologia é provocar a visão sociológica e não estereotipada e não alienada, e sim de um ser pensante que olha para o mundo e encontra-se em si mesmo, em suas ações, cada vez mais consciente. Muito obrigado a todos e um grande abraço.